Olá, pessoal. Hoje eu gostaria de discutir com vocês a ideia da intenção de tratamento, a Intention to Treat Analysis, como a gente chama nos ensaios clínicos randomizados. A ITT é um dos pilares dos ensaios clínicos randomizados, uma das regras mais seguidas, e basicamente tem como uma ideia traduzida pelo ditado, uma vez randomizado, analisado, ou seja, aquele paciente vai ser analisado a partir do momento que ele é randomizado, independentemente do que aconteça depois e, particularmente, mesmo que ele não chegue no final do estudo. Ou seja, se ele foi randomizado, não recebeu nenhum tratamento e saiu do estudo, ou se ele recebeu quase todo o tratamento e saiu uma semana antes do final do estudo, ele vai ser analisado bem como aquelas pessoas que terminaram o estudo. Isso pode parecer, ter num primeiro momento, um pouco contraintuitivo. Vamos dar uma olhada, então, o que a literatura diz, certo? Então, quando a gente vai olhar aqui os guidelines, né, da Consort, a gente consegue ver aqui que o que a Consort fala, né? Então, depois a gente pode até ter uma aula sobre a Consort, mas basicamente a ideia é que é um conjunto de checklists e standards, né, enfim, padronizações para reportar ou descrever ensaios clínicos. A gente vai olhar aqui nesse documento deles, né, um longo documento onde eles falam Intention to Treat, a gente vê que eles comentam, né, eles não mais do que comentam, né, eles afirmam que a intenção de tratamento é largamente recomendada como a estratégia de análise preferencial. E aqui é o que eu comentei com vocês, né? A Intention to Treat Analysis corresponde a analisar os grupos exatamente como eles foram randomizados, certo? E eu vou descrever um pouquinho mais em detalhes, mas também achei interessante que nesse guideline da Consort, ele já começa a dar uma dica interessante de por que isso é o preferível. Então, olha só onde que eles colocam o Intention to Treat como algo importante no estágio da randomização e como algo importante no estágio da análise. Dando um exemplo aqui do que é o Intention to Treat, e aqui eu peguei um artigo do New England Journal of Medicine, que é algo muito interessante de ler quando a gente quer entender melhor sobre ensaios clínicos. Eu achei um ensaio clínico bastante interessante, porque dá até um exemplo bem forte do que eu quero dizer sobre intenção de tratamento. Então, aqui um estudo interessante que comenta, né, ou melhor, avalia a eficácia de usar um envelope antibacteriano em dispositivos cardíacos implantáveis. Tá? Então, basicamente, a ideia é a pessoa vai implantar um dispositivo cardíaco e tem o risco de infectar. Para minimizar esse risco de infecção, foi avaliado se dar uma envelopada, né, embrulhar aquele device, né, aquele aparelho com um envelope antibacteriano, seria benéfico ou não. Então, pega lá, o que eles fizeram? Randomizaram, pegaram metade dos pacientes, enveloparam lá o device, o aparelho, e a outra metade ficou o usual, né, o tratamento usual, que não é envelopar. E como segmento, no final de 12 meses, eles tinham um desfecho composto. Depois a gente pode discutir desfechos compostos, mas basicamente aqui era um desfecho composto de morte, reinfecção, infecção, ter que tirar o dispositivo e assim por diante, tá? Só para os curiosos, né, foi bom isso, né, foi envelopar, teve associado com menos desfechos, tá? Mas o que é interessante aqui, olha só como é algo até poderoso no sentido da importância da intenção de tratamento. Então, olha, um ensaio grande, né? 7.000 pacientes, 92 foram excluídos, e quase 7.000 foram randomizados. Então, mais ou menos metade, né? 3.500 mais ou menos para cada grupo. E olha só os números primeiro, né? Olhem só, esse 3.495
continua aqui no final. Todo mundo dos 3.495 que foram randomizados para receber o envelope foram analisados. E a mesma coisa, os 3.488 que foram randomizados para não receber o envelope também foram analisados. Mas olha que curioso, né? Desses 3.495, no final das contas, 3.371 só que receberam o envelope, 78 não receberam o envelope. Aqui também teve o contrário, 3.429 não recebeu, como era o ideal, né? E 25 recebeu o envelope, tá? E até antes disso, né? Aqui até ficou mais evidente, olha só como vai caindo. Então, aqui foi randomizado para receber o envelope, mas nunca colocou o dispositivo. Depois foi tentado colocar o dispositivo, não conseguiu, por alguma razão, colocar em 2. Então, assim por diante. Se a gente for ver, olha só, né? Então, vamos fazer um cálculo, o que já aconteceu nesse momento de 3.371 menos 3.495, 124 dividido por 3.495, aqui já está com 96,5%, certo? Ou seja, já perdeu 3,5% aqui, só antes de começar o estudo. Começou o estudo, né? Randomizou antes de fazer a intervenção, de começar a contar. Tá? Aí acontecem outras coisas aqui durante o estudo. Então, tem modificação do sistema, né, que a gente chama de desvios de protocolo. Passaram para o outro lado, né, teria que ler no texto o que aconteceu para ter esse desvio de protocolo, mas a gente vê que teve aqui quase 200 casos que houve desvios de protocolo num grupo e mais 200 casos no outro grupo. No final das contas, quase 6 a 7% de pessoas não chegaram a receber o dispositivo ou tiveram desvios de protocolo, mas mesmo assim, todo mundo foi analisado. E até pode aparecer uma dúvida razoável, né? Poxa, por que eu estou analisando, né, pessoas que nunca chegaram a receber intervenção? Como é que eu posso fazer isso? Não seria muito mais justo, né, até para usar esse termo, analisar só aqueles que de fato receberam intervenção? Então, seria análise por protocolo, que a gente chama, tem vários nomes, não tem uma grande padronização, mas conhecido como análise por protocolo, sem desvios de protocolo. E, na verdade, não. Na verdade, não é, isso não é mais justo, né? Então, vamos tentar entender um pouco o que é isso. Então, a gente definiu a ideia da intenção de tratamento, que é, uma vez randomizado, analisado. Certo? E a gente tem aqui também, só para dar um exemplo para vocês, como é que seria isso, a gente já viu, mas basicamente a ideia é que quando a gente faz um estudo clínico, a gente tem uma população, dessa população seleciona uma amostra, essa amostra é randomizada para 2 grupos, certo? Para o grupo 1 e para o grupo 2, e no final do tratamento, a gente tem o grupo 1 e o grupo 2. Claro que aqui pode ter perdas de pacientes, né, em um grupo e o outro grupo, mas a ideia da intenção de tratamento é, se eu tiver 100 aqui, não importa se no final eu tenho 99, 80 ou 50, eu vou analisar esse 100, claro, mesma coisa, para os 2 grupos, tá? Uma outra discussão é como se faz essa análise estatística. Isso é um tópico para um outro vídeo. Existem várias maneiras. Bom, vamos tentar entender o princípio disso, né? Por que as pessoas saem de um estudo clínico? Imagina que você está fazendo lá uma pesquisa, começa a recrutar as pessoas, explica para elas,
o que está acontecendo, né? E aí elas topam entrar no estudo, mas por alguma razão elas não terminam o estudo, né? São informadas que o estudo dura 10 semanas, elas saem na primeira, na segunda, na oitava, mas não terminam. Então, basicamente, por duas razões até óbvias, né? Non-compliance, uma que elas saíram do estudo antes, e outra que ela não é bem que elas saíram, mas aconteceu alguma coisa que elas tiveram que ser tiradas, tá? Então, que seria os desvios de protocolo, tá? Então, non-compliance, que é o atrito, normalmente as pessoas saem ou relacionado à resposta, certo? Normalmente é porque não está respondendo ao tratamento, algumas vezes até porque respondeu bem e acha que não precisa, e por efeitos colaterais. Tá? E o desvio de protocolo é tudo aquilo de falha no projeto de pesquisa, no ensaio clínico, na execução do ensaio clínico, melhor falando, que faz com que os pacientes saiam. Então, vamos supor que eles tinham que receber um tratamento, uma orientação nutricional, e aí não tinha equipe, porque a equipe não podia ir para o hospital porque estava com Covid, por exemplo, né? Então, aí, esse paciente não termina o estudo, foi um desvio de protocolo, ele estava lá, mas não foi conseguido ofertar o tratamento para ele, ou era para ele receber o remédio e acabou o remédio, enfim, né? Coisas que vão acontecer, mas que normalmente traduzem é claro que erros acontecem, né? Então pode ter 2, 3, 4%, mas começa a acontecer números como 15% a 20%. Não tem números específicos, tá? O que eu quero dizer é assim, quando começa a ter números muito altos de desvio de protocolo, está mostrando que há falhas na execução daquele projeto, tá? Qual que seria, então, o princípio, o conceito mais importante da intenção de tratamento é respeitar a randomização. Tá? E por que a randomização deve ser respeitada? Estou trocando uma coisa pela outra aqui. Por que a randomização deve ser respeitada? Na verdade, o ensaio clínico randomizado, até um pilar dele, é justamente o fato dos pacientes serem randomizados ou sorteados, né, ou aleatorizados para receber um de 2 tratamentos. Isso é uma maneira muito grande de reduzir vieses nos estudos, tá? Então, quando eu randomizo pacientes para 2 tratamentos, eu estou garantindo que, é claro que isso não é 100%, mas eu estou diminuindo muito a chance que esses grupos não sejam diferentes, tá? Então, basicamente, esses 2 grupos pós-randomização são iguais, certo? Então, esse é o grande princípio da randomização. E o que significa ser iguais? Eles são iguais tanto a respeito de variáveis conhecidas quanto desconhecidas relacionadas ao desfecho. O que são as variáveis conhecidas e desconhecidas? Conhecida é aquilo que eu meço ou que eventualmente eu vou poder medir. Tá? Então, eu avalio pacientes quanto a sexo, idade, gravidade do quadro clínico, doenças, comorbidades, exames de sangue, exames de imagem, etc. Todas essas são variáveis conhecidas e que, quando a gente randomiza, elas vão estar iguais nos 2 grupos. Existem ainda, né, e que é mais problemático ainda, que são as variáveis desconhecidas, ou seja, aquelas que eu não sei como que elas podem influenciar no desfecho. Imagina que eu estou analisando perda de peso e que exista algum polimorfismo genético que eu não tenho como analisar, eu não coletei DNA, por exemplo. Então, eu não sei, e mesmo que eu tivesse coletado, não há esse conhecimento.
ou que há, por exemplo, algum fator ambiental no ar, na água, né, no que as pessoas comem, algum composto químico, alguma coisa assim, relacionados ao desfecho. Isso eu não vou ter acesso também, porque eu estou definindo que isso é uma variável desconhecida. Numa randomização, não tem problema isso, porque essas pessoas estão sendo sorteadas para receber um ou outro tratamento, mas elas são, entre aspas, né, são as mesmas pessoas, elas vêm da mesma população, elas vêm da mesma amostra. E esse é o grande contraste em relação a estudos observacionais. Estudos observacionais, esses pacientes, eles não são randomizados. Então, eu posso até pegar algo semelhante, né? Vamos supor até intervenções que eu possa observar tanto em ensaios clínicos quanto estudos de coorte. Então, eu posso querer ver se exercício físico diminui algum desfecho cardiovascular. No ensaio clínico randomizado, eu randomizo as pessoas para receberem exercício físico ou não receber exercício físico. Mas numa coorte, também eu tenho pessoas que fazem exercício físico e não fazem exercício físico. Então, por que o ensaio clínico seria randomizado, seria melhor do que uma coorte? Basicamente porque num ensaio clínico randomizado eu estou garantindo que essas populações, esses dois grupos de tratamento são iguais. Então, eles têm as mesmas características prévias e a única coisa que vai explicar, né, isso idealmente, mas a única coisa ou a principal coisa que vai explicar o desfecho no final do estudo é a minha intervenção. E isso não é válido para coortes, porque primeiro porque eu não tenho intervenção, mas segundo porque além do exercício físico, essas pessoas vão ter uma série de outras variáveis que vão poder estar desbalanceadas ou que a princípio a gente não pode pressupor que estão balanceadas entre esses dois grupos. Por exemplo, pessoas na comunidade que fazem exercício físico por lazer, por exemplo, talvez sejam mais jovens, com maior poder aquisitivo, tenham trabalhos menos estressantes e assim por diante, e isso vai influenciar no meu desfecho, por exemplo. Isso faz com que as análises de coorte tenham que ser mais complexas, introduzir o controle dessas variáveis e nunca é 100%, porque também existem as variáveis desconhecidas. E por que então, a minha análise de casos completados não respeita isso? Porque não dá para garantir nada que aconteça depois da randomização. Então, se aqui eu tinha randomizado em grupo 1 e 2 e eles são iguais, na medida que começa a sair pessoas aqui e aqui, e eu começo a trabalhar com um grupo, vamos chamar de 1 linha e 2 linha, esses grupos já não são mais necessariamente iguais, eles são diferentes. Tá? Então, eu praticamente acabei com um ensaio clínico randomizado na hora que eu deixo de usar a intenção de tratamento, certo? A única maneira de que eu não mate meu ensaio clínico randomizado é manter essa população que era igual até o momento da randomização. O que acontece depois já não dá mais para saber. Tá? Então, isso é o principal conceito por trás de usar intenção de tratamento. Como eu comentei aqui, respeita a randomização, evita grupos pós-hoc, né? Tudo que for 1 linha, 2 linhas são grupos pós-hoc. Uma outra coisa que eu acho interessante, até do ponto de vista mais pragmático, né, e menos conceitual, é a ideia da accountability. Tá? Então, basicamente, o que seria isso? É que eu posso entender que mirar, né, quando está estabelecido que vai ser uma intenção de tratamento, isso significa, óbvio, né, que os pesquisadores vão se esforçar ao máximo para manter a taxa de desistência próxima de zero. Isso vai fazer que eles façam o quê, então?
que evitem ao máximo desvios de protocolo e que vão atrás do paciente, se ele se mudar para Marte, eles vão atrás do paciente lá em Marte para evitar non-compliance. Tá? Então, na medida que se estabelece isso, a gente está percebendo que os pesquisadores vão dar o máximo de si para fazer um ensaio clínico bem feito, porque eles sabem se começar a sair muita gente, eles vão ter que contar todo mundo que saiu. Tá? E outras coisas também, muito importantes, mas não vou comentar aqui por questões de tempo, diminui o erro tipo 1, tá? Achados de falsos positivos, e aumenta a capacidade de generalização do estudo. Como desvantagens, tá? Uma das críticas que se tem à intenção de tratamento é que talvez ela seja muito conservadora. Então, o que seria conservadora? Que basicamente poderia aumentar o erro tipo 2, ou seja, talvez deixasse de detectar um efeito real que tivesse acontecendo por ter regras muito restritas, certo? Então, até voltando aqui, né, no caso foi um estudo clínico que conseguiu mostrar, mas talvez aqui, né, esses 3,5% que foram perdidos nesse momento, antes de colocar o device propriamente dito, ou seja, não estava nem sendo testado lá o envelope antibacteriano, pode ser que isso fizesse com que os resultados se jogassem de um lado ou para o outro. Então, pode ser que o resultado real, digamos assim, fosse positivo ou significativo e a estratégia acabou sendo muito conservadora, tá? Mas isso, claro que tudo tem prós e contras. Os prós da intenção de tratamento são muito superiores aos contras e é por isso que é sempre utilizado, tá? Mas toda regra tem sua exceção e pode haver razões para não utilizar a intenção de tratamento. Eu diria que há razões muito específicas, desenhos muito específicos que são válidos. A maior parte das razões que os autores colocam, né, é chato dizer, mas são razões que não são válidas, são desculpas, digamos assim. Tá? Quase sempre não é uma justificativa adequada, em alguns casos é. E talvez um exemplo mais comum que vocês vão se deparar, que é válido, é o ensaio clínico de não inferioridade. Tá? Isso a gente pode ter uma discussão mais para frente, mas basicamente a ideia é que é o accountability ao contrário. Tá? Então, se no ensaio de superioridade os pesquisadores não querem que ninguém vá embora para evitar que no final do estudo não haja diferença entre os grupos, por esse raciocínio da accountability, o que se quer mostrar no ensaio clínico de não inferioridade é que não há diferença entre os grupos. Então, os pesquisadores que quiserem roubar, digamos assim, eles vão deixar todo mundo embora, vai ter um monte de dropout, vai analisar por intenção de tratamento e aí não vai mostrar diferença entre os grupos. Claro, estou simplificando aqui uma discussão complexa, mas é por isso que se admite que ensaios clínicos de não inferioridade, além da análise de intenção de tratamento, também faça análise só das pessoas que completam os casos completos do estudo. Tá bom, pessoal? Essas aqui eram as principais ideias que eu queria passar para vocês a respeito da intenção de tratamento. Um abraço.